Mas você pode começar a falar aí com o pessoal sobre o currículo, essa aula que você preparou com tanto carinho para esse pessoal que entrou em contato com a gente. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e eu venho aqui hoje falar sobre currículo e entrevista de emprego. Venho passar para vocês a ideia de como elaborar um bom currículo e como participar de uma entrevista de emprego. Eu espero que nós possamos sair desse encontro, dessa aula, com todas as nossas dúvidas sanadas e enfim, que vocês tenham também a oportunidade de nos perguntar, também no final abriremos espaço para perguntas, mas o intuito dessa live e o intuito dessa aula, a gente está transmitindo ao vivo, mas depois vai estar acessível a todos, o intuito é ensiná-los a como se comportar numa entrevista, mas sabendo que a entrevista de emprego começa com a preparação de um bom currículo. Então nós vamos pautar algumas etapas desse processo, dentre eles a preparação e a elaboração de um bom currículo e depois como se comportar, como agir numa entrevista de emprego. Eu sempre costumo dizer que a entrevista de emprego, uma boa entrevista de emprego, ela começa no dia a dia de cada um. Quando você se prepara como pessoa, quando você se prepara como pessoa, você começa a ser um ser humano, um profissional, melhor. Você começa a ter conteúdo para participar de uma boa entrevista. Então, o processo de aprendizado, o processo de formação, o processo de preparação para uma boa entrevista, ele se dá no dia a dia. Quando você pega algum artigo para ler, quando você pega algum livro, quando você procura ter um conhecimento amplo, quando você aprofunda em alguma área específica também. Digamos aqui que vocês tenham a pretensão de trabalhar na área de comunicação. Então você vai ter que ter um conhecimento de mundo, já que a comunicação ela abrange várias etapas da nossa vida, várias áreas. Então você tem que ter um conhecimento de mundo, mas você tem que aprofundar, você tem que ser especialista em comunicação. Então o nosso papel aqui, nós que preparamos os profissionais, antes de prepararmos os profissionais, o nosso papel como educador é formar pessoas melhores para esse processo, para essa entrevista, para essa elaboração de currículo. Então nós vamos dividir essas etapas. Primeiro vamos entender o que é ser um bom profissional. Como se forma um bom profissional? Como que se dá o processo educacional? Como que nós nos educamos? Nós temos hoje o nosso ensino de base, nós temos o ensino de base, o ensino fundamental, o ensino médio, e depois quem quer seguir na carreira acadêmica, nós temos a graduação, nós temos as especializações, temos mestrado, doutorado, hoje você tem até pós-doc, enfim. Então você tem o processo de aprendizado hoje, ele é amplo, ele é contínuo. Mas como que se dá o início disso tudo? A nossa educação de base hoje ela é muito questionada. Eu não vou entrar no mérito de se ela é certa ou errada, se a nossa educação ela é boa ou ruim. Eu vou entrar no mérito que como que nós aproveitamos isso, como que nós iniciamos essa estrutura educacional e como que nós saímos dela depois. Hoje o processo educacional ele é muito restrito a questões acadêmicas, mas algumas coisas fogem a isso. Nós não temos hoje na nossa educação de base ensinando a como ser um bom vendedor, ensinando a como adquirir conhecimentos extras. Não, nós temos hoje uma educação que se limita à biologia, história, à matemática, a português, mas o processo de formação de um bom aluno e um bom profissional, ela não depende disso, ela depende de outras variáveis também. Então o que nós temos que fazer e o que nós temos que modificar nisso?
nós temos que instigar os alunos, aí nós como educadores, instigar os alunos a adquirirem conhecimentos extra, adquirirem formações complementares, cursos, mas nós temos também que nós como profissionais aprendermos o melhor caminho de comunicação. Nós temos hoje vários modelos de comunicação e nós temos que nos adequar ao nosso público. Então hoje os alunos eles ficam um pouco perdidos porque talvez o processo educacional seja um pouco engessado. A maneira de ensinar é sempre a mesma e quando você tem um público que exige um pouco mais, os nossos alunos quando questionam um pouco mais, é como se saísse daquele script e o profissional, o educador, ele não consegue ir ao encontro da necessidade desses alunos. Então hoje, o que a gente tem que ver? Para formar bons profissionais, para futuramente participarem de boas entrevistas e conseguir as vagas. Temos que instigá-los a entender, a terem uma visão de mundo. Temos que passar para os nossos jovens e as pessoas que estão voltando à escola, que estão voltando à faculdade, que estão voltando ao curso, temos que incentivá-los a terem um conhecimento de mundo, uma visão, um conhecimento amplo, porque hoje não se admite um profissional ficar limitado apenas ao que ele faz. Mas ele tem que entender também como que o mundo ao redor funciona, até para ele se adequar a essas demandas e eles atingir o público, para ele conseguir, porque muitas das vezes a empresa, muitas das vezes não, sempre a empresa ela é um elemento inserido no mundo. Se a empresa não se adequar e ela não se modificar de acordo com o que a sociedade, o entorno dela está exigindo, ela não vai sobreviver. Então, se a empresa ela tem que se adequar ao que o entorno pede, o profissional tem que se adequar automaticamente à empresa e o que o mundo, o que a sociedade, o que o mercado está pedindo. E no nosso processo educacional, na nossa escola de base, nós não temos muito essa noção. Nós aprendemos a matemática, a física, a biologia, a geografia, mas nós não aprendemos as modificações, a enxergar o mundo como um todo. Nós não aprendemos a ter uma visão ampla de como que funcionam as dinâmicas, de como que funcionam as modificações, de como que funciona a globalização. Então hoje, se você quer ser um bom aluno para futuramente ser um bom candidato a uma boa vaga de emprego, você tem que ser um profissional que entenda como que funciona essa dinâmica, essa trama ao entorno de você e da empresa. Nós hoje temos o nosso processo educacional um pouco engessado, sim, mas nós como alunos também, nós não temos a nossa parcela de culpa nesse movimento. Será que nós também não se limitamos apenas a aprender aquilo que nos é passado, sendo que nós temos informações complementares, nós temos conteúdos extra, nós temos hoje o YouTube, nós temos o Google, por que não um pouco de autodidática, um pouco de buscar essa informação, um pouco de se interessar, de tentar também encontrar o seu próprio caminho? E é isso que a gente quer passar aqui. O processo de formação de um bom aluno e de um bom profissional e futuramente um bom empreendedor ou um bom empregado, ela se dá lá atrás com a formação de um sujeito curioso, de um sujeito inteirado no mundo e nas modificações. Então, Hoje o que nós temos que passar, o primeiro passo para vocês, amplie o seu conhecimento, amplie a sua visão de mundo, amplie a sua formação. Não se restrinja apenas ao que lhe é passado na escola, ao que lhe é passado no curso, mas amplie a sua visão de mundo e o seu conhecimento amplo. Para quem está chegando agora na nossa live, aqui é o Gilmar Moreira, administrador, tá? Formado pela Rural, né, a nossa Rural aqui, Seropédica, e ele está falando sobre, nesse primeiro momento, está falando sobre currículo, tá, e o trabalho em geral, como conquistar seu emprego, não é mesmo, Gilmar? Sim. A parte sobre educação. Sim. O pessoal está mandando aqui, Gilmar, sobre, na hora de montar o currículo, que ordem colocar o que ele tem de, como é que é, conteúdo, a Maria da Conceição, do bairro da Lagoinha, tá falando assim,
como organizar o currículo em datas. Por exemplo, eu começo a fazer o currículo do primeiro curso que eu fiz ou começo pelo último curso. Eu acho que ela quer dizer como é que fica aquela ordem, né, dos cursos que você fez, o que você tem para mostrar para as pessoas, né, o currículo, né, de estudo. Vamos lá. Primeiro vamos entender... Ela mandou pelo WhatsApp. Então primeiro vamos qual o nome dela? Perdão? Maria da Conceição. Maria da Conceição. Maria, quando você vai se apresentar para alguém, quando você vai conversar com alguém, você se apresenta. Meu nome é Maria, e você segue uma ordem. Fala o que você faz, você fala onde você mora. Digamos que o currículo, ele não é nada mais do que a sua apresentação escrita. Então, se você quer contar a sua história, você não vai contar a sua história. Digamos que a Maria tenha 30 anos. Você não vai começar contando a sua história com 30 anos. Você vai começar contando a sua história desde a sua infância, seguindo uma ordem cronológica. A apresentação do currículo é a mesma coisa. Quando você vai montar o currículo, você vai se apresentar colocando quem você é, onde você mora, o que você faz, a sua formação, e vai começar a contar a sua história numa ordem cronológica. A gente não tem que fugir, a gente tem que fazer essa analogia que o currículo é a apresentação da nossa vida em 25, 30 linhas, em 20 linhas. Então, um resumo é uma síntese da nossa vida profissional, por isso é um currículo profissional. Então você vai contar a sua vida profissional numa ordem cronológica, como se você estivesse contando para alguém, se apresentando para alguém a sua vida pessoal. A ordem é a mesma, a sequência é a mesma. Aí eu não sei se a professora Andressa tem aqui alguma pergunta voltada para o conteúdo do currículo. Aí a gente vai, dentro dessa ordem cronológica, a gente vai apresentar o nosso conteúdo dentro do currículo. Então, a Marilene Souza, ali do quilômetro 40, ela falou assim, precisa colocar foto no currículo? Então, algumas empresas, elas pedem. Algumas empresas... Então, só se a empresa pedir, né? Só se a empresa pedir, se no processo pedir. Só que alguns cargos mais elevados, assim, por exemplo, hoje você tem o LinkedIn e outras coisas, perfis profissionais, esses já são obrigatórios, ou não que seja obrigatório, mas já é de costume, já é praxe ter a apresentação por foto. Então, dependendo da vaga, ou se você tiver uma foto que seja uma foto profissional, porque aí a gente tem que passar qual a melhor maneira, qual o melhor tipo de foto. Tem que ser a sua foto profissional, a mesma que você vai usar no seu e-mail profissional, a mesma que você vai usar no seu perfil profissional nas redes sociais. Então, se você já tiver esse modelo pronto, é interessante você colocar. Agora, dependendo, se não for solicitado e se você fizer uma breve pesquisa, se a maioria daquelas pessoas não estão colocando, isso vai depender muito do que a empresa está pedindo. Mas já está se convencionando ser praxe colocar. Mas se não for uma excludente, falar assim, ó, não precisa de foto, se você também não colocar, não vai ser algo que vai te desclassificar. Não vai ser um critério relevante ou irrelevante. Ô, Gilmar, explica então para eles em relação à sua aula. Assim, a pessoa compra aquele formulário pronto na papelaria. Sim. Não é o ideal, né? Não. Como é que seria assim, o ideal? Quais são os componentes que deve ter para eles anotarem lá depois? Quais são os componentes que tem que ter nesse currículo? Para que esse currículo seja realmente bom? O ideal é a sua apresentação profissional como se fosse a sua apresentação pessoal. Você vai colocar primeiro... Fala aí os tópicos pra gente... Sim, o seu nome, né? Nome, o endereço, né? A sua formação profissional. Então você vai colocar... Nessa formação profissional, a ordem vai ser a seguinte. Primeiro, a formação mais relevante. Digamos... Eu sou formado em administração de empresas na Federal Rural. Então eu vou colocar meu nome, meu endereço, minha idade, né? Dentro do meu endereço, no subitem endereço, eu vou colocar meu endereço eletrônico, que é o meu e-mail. Então eu coloco o meu endereço físico e o meu endereço eletrônico. Abaixo eu coloco a minha idade, que faz parte da minha apresentação. Mais abaixo eu vou para a formação
mais abaixo eu vou para a minha formação profissional. Então, na minha formação profissional, eu vou colocar o meu ponto, o que me define. Eu sou administrador, então é a minha formação profissional mais importante. Abaixo eu vou colocar os componentes dessa formação profissional ou os itens que não são tão relevantes quanto ser administrador. Eu tenho curso profissionalizante em contábeis, eu tenho um curso de empreendedorismo. Então você vai colocando, você vai elencando de acordo... Seria as especializações, As especializações, mas você tem a formação principal ou primária e você tem as formações secundárias. E na parte quando eles pedem assim, formação de experiência, né? Profissional, assim, de trabalho. Experiência profissional. Aí o nome já diz, experiência profissional. É o quê? Então seria, no antes que a gente falou, então é formação educacional, sim, né? Sim, formação educacional, isso. E depois vem a formação profissional, que seria as experiências dele de carteira assinada ou o quê? Isso, aí seriam as suas experiências profissionais. É muito importante nessa parte de experiências profissionais nós colocarmos aquilo que nós podemos comprovar ou que faça sentido. Não adianta eu colocar talvez uma experiência de 3 dias que eu fiz na empresa tal que nem deu certo ou foi apenas uma experiência. Fica até ruim, né, Gilmar? Fica até ruim. Então seria interessante nós colocarmos aquilo dali que foi formal, que foi formalizado, não a nossa pequena aventura, um teste que nós fizemos. Então, na experiência profissional, você vai colocar, digamos, aquele local onde você trabalhou de maneira formal, de maneira regularizada. Pelo menos por um tempo, Pelo menos por um tempo. Seria com certeza com carteira assinada, né? Com certeza. É que hoje essa relação de emprego, muitas das vezes, não se dá por carteira assinada porque a pessoa pode ter trabalhado prestando serviço. Freelance. Pode ser. Então, mas que seja uma questão formal, pelo menos, que tenha algum vínculo. A gente tem que citar experiências profissionais que tenham algum vínculo. Teria mais algum item para acrescentar no currículo? Então, abaixo nós colocamos... nós colocamos foto, se caso a empresa pedir. Sim. Né? Em nome, endereço completo, claro que o eletrônico também, né? Sim, como você falou. Eletrônico, enfim. E manter, né? Porque você falou na entrevista pra gente que é muito importante. As pessoas trocam, né? Facebook troca o endereço, troca o e-mail. Isso daí a gente vai entrar na parte de atualização do currículo, né? O seu currículo, ele não é uma biografia fechada. Não é um quadro que você pintou e está lá na parede. Ele tem alterações e mudanças constantes. Então eu aconselho aos meus alunos a todo mês ir lá e dar uma olhada no seu currículo. Se mudou alguma coisa na sua vida profissional, você vai lá e altera. Inclusive se mudou também o seu endereço eletrônico, se mudou a sua qualificação, ou se você acrescentou mais alguma especialização. Então, o interessante disso é a atualização do seu currículo. Porque a nossa capacidade, o que nos define como bons profissionais não é nada estático. Eu sou administrador, não, eu hoje sou administrador, mas eu posso fazer uma outra faculdade e deixar de ser administrador e administrador ser a minha segunda profissão e passar a ser aquela nova profissão. Entendi. Ok. Mais algum item para você ensinar para os alunos aí como formar seu currículo? Então, importante no currículo é a comunicação. A comunicação do currículo, ela tem que ser uma comunicação simples, mas objetiva. Sim. Nós temos um grande problema de comunicação e é difícil mesmo comunicar. Nós estamos aqui gravando essa aula e a gente começa, é impossível. Eu dou aula há mais de 10 anos, talvez 15 anos, e toda aula que você vai dar, te dá um frio na barriga, você não sabe quem é o público. Hoje as novas formas de comunicação, a gente está fazendo uma transmissão online, então erros ocorrerão, enfim. Só que a gente tem que procurar falar algo que o outro possa entender. E a escrita é a mesma coisa, é uma forma de comunicação, assim como nós estamos falando aqui, escrever é a mesma coisa. Não adianta eu ter uma comunicação muito
sofisticada para um currículo, porque eu não sei quem vai avaliar aquele meu currículo e se ele está com saco de estar com o dicionário ao lado para traduzir o que eu escrevi. Então, a nossa comunicação ela tem que ser não muito informal, pelo contrário, jamais informal, mas ela tem que ser simples e formal. Ela tem que ser simples e objetiva. A gente tem que comunicar em poucas palavras, porque imagina quem está fazendo recrutamento e seleção. Ele tem, muitas das vezes, mais de 100, mais de 200, dependendo da proporção, mais de 1000 currículos para ler. Será que ele vai ter a paciência de ler palavras sofisticadas e traduzir, ver, tentar ver se você usou metáforas na comunicação? Então a gente tem que procurar ter uma comunicação simples, objetiva, direta, incisiva e direta ao ponto, tá? E procurar, óbvio, a correção gramática, assim, o bom uso da nossa gramática, né? Porque a maneira que você escreve, a maneira que você se comunica, revela muito qual o nível de profissional que você é. Aí a gente volta lá, aquela nossa primeira parte da nossa aula. A nossa formação educacional, ela tem que ser ampla. Não é porque eu estou buscando uma vaga na área de cálculos, por exemplo, vamos usar na área de exatas. Não é porque eu estou buscando uma vaga profissional na área de exatas que eu usei cálculos a minha vida inteira que eu terei um português ruim. Então, a gente viu no início da aula que a nossa formação profissional, ela é uma formação ampla. Então, eu estou buscando uma vaga na área de exatas, mas eu sei o bom uso da língua portuguesa. E como que eu vou demonstrar isso? Através de uma boa elaboração de um bom currículo. Entendi. Então, vamos aguardar aí o pessoal. As outras perguntas a gente fala daqui a pouco. Continua aí com a tua aula. Que a gente vai... Eu vou anotando aqui e vou passar para você. Claro, claro. Mais alguma pergunta também? Fiquem à vontade. A nossa aula... Aqui. A gente está aqui para atender as suas demandas, as suas perguntas. Eu queria passar aqui um ponto importante, professora. Sim. O fato de nós estarmos ao vivo ajuda muito, né? A gente tem agora esse momento que a gente está passando e às vezes as pessoas falam assim, essa pandemia que está ocorrendo, muita gente... Isso é para você que está assistindo ao vivo, depois essa aula vai ficar gravada. Um pouquinho para trás. Isso é para você que está assistindo ao vivo. O momento não é de esperança, né, com relação ao emprego. Porque a gente está vendo essas notícias, a gente está vendo a dificuldade de empresas fechando, mas eu acho que isso vai passar. Crises piores passaram, essa vai passar. E se você quer sair na frente, se você quer ter vantagem, você tem que largar na frente. Você tem que ser o primeiro a se preparar. Então eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência, porque daqui a pouco as contratações virão, porque a gente está vendo hoje um cenário de possíveis e uma informação de demissões, mas é só vocês raciocinarem. O mercado, ele se regulariza, ele tem a lei da oferta e da demanda. E quando essa demanda aumentar, vai ter que ter mais oferta também. Então o que vai acontecer? Vão gerar novos empregos e gerarão novas contratações. E quem vai levar vantagem para ser contratado? Quem começar hoje a fazer o que nós ensinamos lá no início. O que nós passamos lá no início para vocês? Que vocês têm que começar a se preparar para uma boa entrevista. E como que se inicia uma boa entrevista? Se inicia com conhecimento, com uma boa visão de mundo, com um conhecimento amplo. Então comecem hoje a ler. Eu falei na nossa entrevista, que se você quiser acompanhar, depois está no canal da professora, nós fizemos uma entrevista, e eu falei com vocês que o melhor exercício para se escrever bem é ler bem. Verdade. Então, como que se inicia uma boa formação para uma boa entrevista? Para fazer uma boa redação, se for pedido numa entrevista, ou vocês que vão fazer o Enem, como que se inicia esse processo todo? Com muita leitura. Então, se vocês querem aquela boa vaga de emprego que lá na frente vai aparecer, ou talvez amanhã, ou talvez na próxima semana, já comece com boas leituras.
Comece com uma boa leitura. Aquilo que você acha às vezes que não é nem tão relevante. Ah, mas por que eu vou ler literatura? Porque às vezes podem te pedir para interpretar um texto numa dinâmica ou numa entrevista de emprego, e se você já tem prática com uma boa leitura, com uma boa literatura, você já sai na frente, você já está em vantagem. Então, inicie hoje lendo. Ah, eu não consigo ler muito. Coloque meta. Eu vou ler hoje metade de um livro, ou um terço de um livro. Amanhã, se eu tiver tempo, eu leio mais um pouco. E leitura é como banho, é algo diário, é um exercício diário. Então, inicie, comecem isso e não deixe passar, porque certas decisões a gente tem que tomar e começar a agir naquela hora, naquela situação. Porque se deixar para depois, muitas vezes vocês também deixaram para depois, não, eu vou me preparar. E a gente acaba que não se prepara, né? Mais alguma pergunta, professora, do nosso Em relação ao currículo, antes de você passar para... Sim. Gente, quem está chegando aí agora, a gente está fazendo uma live correspondente à aula do Gilmar Moreira. Nós fizemos uma entrevista antes, explicando que a gente estaria tratando sobre currículo, né, e entrevista de emprego. Aí ele acabou de passar aqui os itens de um currículo, né, ideal, né, Gilmar? Sim. E está explicando quanto é importante vocês estarem atualizados, lerem, né, praticarem uma boa leitura, que é fundamental. Não é só a gente ficar ligado só em Facebook, notícia de WhatsApp, não. É claro, que traz também, né, notícias às vezes de jornais e tal, mas procurar sempre uma leitura que te traga bons resultados. Então, nós já definimos aqui o currículo, não é mesmo? Mais algum dado? Tá tranquilo? Só um dado importante, estou até acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo aqui, e as pessoas falam muito de como se vestir numa entrevista de emprego, né? Vamos passar para quando a gente for falar da entrevista, né? Para a gente finalizar o currículo do pessoal que ficou assistindo, anotou. Então, tem gente que já até anotou, né? Deixa eu só pegar esse gancho, então, e voltar, trazer essa questão da entrevista, voltar para o currículo. Ok. Eu considero um processo único, né? Entrevista e elaboração de currículo. Aí a gente vai lá na frente, como a professora falou, falar de como se vestir numa entrevista. Sim. Mas trazendo isso para o currículo, o currículo ele tem diferença, ele vai variar de uma empresa para outra. Ah, eu faço um currículo para uma vaga tal de um jeito e faço para o outro. Aí eu faço essa analogia com a entrevista. Você vai usar a mesma roupa em entrevistas diferentes? O mesmo estilo de roupa? Não. Então, você vai usar o mesmo currículo para todas as ocasiões? Também não. Então, você tem que preparar um currículo de acordo com a vaga. Esse que você passou aqui pra gente seria, assim, os pontos que não deve faltar, não é isso? Sim, esse é o básico. O básico. Digamos, o esqueleto do currículo. Isso, entendi. Mas as especificidades, os detalhes, eles têm que ser adequados àquela vaga. O que a empresa está pedindo. Entendi. Então, se você vai montar um currículo, vamos lá, vamos pegar exemplo aqui. Se você vai montar um currículo para uma empresa de marketing, uma empresa que tem uma comunicação mais aberta, que é uma empresa que não tem uma comunicação muito formal, você não vai montar da mesma maneira do que você montaria para uma empresa burocrática, administrativa, em que você vai praticamente fazer um trabalho de escritório. Se você vai montar para uma empresa de vendas, você não vai montar igual ao que você monta para um escritório. Porque a comunicação também é diferente. Por isso que eu volto sempre àquele nosso primeiro comentário. Quando você passa a ter essa visão de mundo e quando você passa a entender que a empresa ela está inserida no meio e que esse meio ele é dinâmico, você entende que se esse meio é dinâmico, para cada situação você tem que agir de uma maneira diferente. Por isso, eu reforço a vocês a necessidade do conhecimento amplo. Se eu estou me candidatando a uma vaga de vendas, eu não vou falar da mesma maneira que uma pessoa que trabalha por detrás, nos bastidores, no computador, que é um burocrata, não no sentido ruim, mas que faz sempre a mesma coisa. Então, a comunicação e até a elaboração de um currículo para uma determinada área vai depender do que aquele meio pede. Então, por isso que eu falo, Aí o aluno pode perguntar, mas, Gilmar, como é que eu faço para ter essa percepção?
Volto à nossa primeira participação. Tendo um conhecimento amplo. Quando você passa a ter essa percepção e esse conhecimento amplo, você entende que as relações são dinâmicas e eu tenho que ter bagagem, eu tenho que ter conhecimento para me adequar de acordo com o que aquele meio está pedindo. Ó, a Alessandra do quilômetro 41, Alessandra Cristo, ela está perguntando sobre a pretensão de salário. Só colocar no currículo se pedir ou eu posso colocar o valor que eu quero? Olha, é interessante, né? Eu queria poder botar o valor que eu quero. É interessante porque às vezes a gente colocar o valor que a gente quer ou o valor que a gente acha que merece, parece até uma ofensa, né? Então, digamos, se me perguntarem hoje quanto você acha que vai ganhar, o que você merece ganhar, o que você deveria ganhar. Primeiro que essa minha percepção, ela se modifica, né? Aquele dia que eu acordo, não tem aquele dia que a gente acorda com um otimismo, com um bom humor, e a gente acha que vale 20 mil, aí tem aquele dia que a gente acorda, que não acorda muito legal, gostei e a gente acha que vale o salário mínimo, né? Então, ou não vale nada, vale nada. Então, para você ver que nós não sabemos o nosso valor, então como é que a gente pede? Só que a gente tem que entender o seguinte, se a empresa não está pedindo, se eu colocar, qual a vantagem que eu terei nisso? Talvez nenhuma, mas qual a desvantagem? Ele vai olhar aquele valor e vai ver que não tem condições de me pagar. Poxa. Então a gente tem que ter essa percepção. Se realmente... A gente tem que ter essa percepção. Se realmente eu vou levar vantagem colocando isso. Se não for, é igual falar sobre time de futebol, né? Vai que o outro torce para outro time. Então é melhor ficar quieto, né? Mais alguma outra pergunta, professor? Peraí. Verônica Fernandes, quilômetro 42, ela falou assim... Peraí, que tá aqui no meu WhatsApp... sobre o cargo, qual escolher? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, existem vários cargos disponíveis numa empresa, por exemplo. O cargo que mais, eu acredito que esteja de acordo com a formação dela, né? E não por causa do salário, né? Vamos dizer assim, pelo dinheiro. Porque às vezes você tem uma formação que você pode fazer tanto um cargo que está disponível na empresa... um ou outro, né? Não? Explica aí, Gilmar. Deixa eu pegar até a pergunta dela e pegar uma outra pergunta aqui. Que é mesmo complicado isso aqui. Pegar uma outra pergunta aqui, que é do Rodrigo Paulo, que ele diz que o dinamismo nos dias de hoje é você saber se colocar, se posicionar em áreas eu viro um camaleão. E se adaptar como se fosse um camaleão, né? Muito interessante, Rodrigo. E a outra é a Verônica. Rodrigo e Verônica. Hoje eu estava estudando sobre isso, né? Por acaso. A gente tem que se adaptar a tudo ou a gente tem que ser uma pessoa rígida e se aprofundar em algo? Aí entra na pergunta da Verônica, que é sobre o que escolher. Qual cargo, né? Qual cargo escolher. Então vamos lá. Se nós pegarmos lá atrás, todo mundo seguia o ofício do pai, né, da família, né? Então, se era uma família de comerciantes, eu já nascia sabendo que eu seria comerciante. Se era uma família de... tanto que você pega em alguns sobrenomes, principalmente em inglês, o sobrenome está relacionado ao ofício daquela família. Então, antigamente você não tinha opção, você nascia num berço em que a família exercia um determinado ofício e você seria aquilo dali. Os seus pais, a sua família, o seu meio social, ele que ditava o que você seria. Hoje você pode ser, entre aspas, né, o que você quiser. E você pode se candidatar à vaga que você quiser. Mas isso tem limite? Qual o limite disso? Eu posso ser qualquer coisa? Eu tenho 1,73 m, eu não posso ser nadador, porque meus braços são curtos, eu não tenho mais idade para isso, então eu sei que eu não posso ser nadador. Então, eu acho que na hora da gente escolher a nossa profissão, primeiro a gente tem que entender, eu tenho aptidão para trabalhar nisso? Não tenho. Eu tenho capacidade até física para trabalhar nisso?
eu tenho capacidade psicológica para trabalhar nisso, porque algumas pessoas, elas não aguentam ou não funcionam bem sob pressão, outras pessoas não conseguem trabalhar com barulho. Então eu tenho condições de trabalhar na linha de frente como vendedor, no atendimento, se eu não gosto muito de barulho, eu não gosto de conversar com muita gente. Entenda, ser introvertido ou extrovertido não é defeito ou qualidade, é apenas traços de personalidade. O que é personalidade? O seu jeito de funcionar. Então, se você tem um jeito de funcionar que é melhor, você funciona melhor trabalhando por trás do computador sem precisar conversar com uma pessoa, você não vai se candidatar à vaga em que você tem que atender 30, 40 pessoas, 50 pessoas num dia. E se você funciona melhor atendendo pessoas, se você te colocarem numa sala fechada com um computador, com 3 dias de trabalho você vai ficar entediado e vai entrar numa depressão. Então a gente tem que se candidatar àquela vaga e temos que trabalhar naquilo que nós temos aptidão, em que nós temos a capacidade de evoluir, primeiro de resistir e depois de evoluir. Ok. Deixa eu ver aqui. Quer acrescentar mais alguma coisa, Gilmar, sobre o currículo? O pessoal tem mais perguntas aqui. A gente vai fazer as perguntas ou pode passar para vamos fechar as perguntas de currículo e a gente vai para a entrevista. Peraí, então, deixa eu entrar aqui na... Peraí. Ela perguntou aqui. Débora Gonçalves. Ela perguntou o seguinte. Como é que é? Peraí que eu tenho que... Oh, meu Deus. Eu tô embolada aqui meio de campo. Peraí, a galera mandando. Peraí. Obrigada. É que tem muito agradecimento. Obrigada, valeu. Estão gostando. Parabéns. Eu fico aqui meio de campo. Peraí. Cadê a Débora? Eu entendi o que você falou sobre o currículo em relação à ordem. Eu também tenho que entender aqui. A ordem que colocou. Mas em relação a atualizar esse currículo, em que ordem que eu coloco? Eu acho que ela está tentando te perguntar. Por exemplo... se ela bota em ordem da primeira formação dela, a mais atual, por exemplo, ela fez um curso esse ano, eu começo a colocar no currículo o curso desse ano, 2020, aí vou para mais, depois da recente, 2019, aí 2015, até, por exemplo, chegar na formação dela, que ela se formou lá em 98. Eu entendi. Eu acho que é isso que ela quis saber. Eu entendi a pergunta se essa dela. ordem assim no currículo, ou se não, eu só bota só o que está atual. Eu entendi a pergunta da Débora. É o seguinte, na parte de formação, qual é o critério da parte de formação? O critério é da formação principal para as formações secundárias. Agora, qual o critério da experiência profissional? A experiência, o critério já é cronológico. Como que se iniciou a sua vida profissional? Então, você começou como estagiário no ano de 2005... Né? Deixa eu dar um exemplo, é muito mais fácil exemplificar, né? Sim. Vamos lá, se fosse o meu currículo. Isso, coloca aí que aí fica mais fácil, né? Na minha formação, eu colocaria, na minha formação, que eu sou administrador formado pela Universidade Federal Rural no ano de 2008 e colocaria, isso na parte de formação. Então, a minha formação principal, eu sou administrador. Formação, aí embaixo, os cursos que eu fiz. Então eu coloco lá curso de empreendedorismo, curso de ciências, curso de contabilidade para escritório, curso de auxiliar administrativo. Então o critério no item formação é o critério que? A formação principal e as formações secundárias. Agora vamos lá no meu currículo para as experiências profissionais. Eu colocaria que a minha vida profissional começa quando? Começa quando eu inicio o meu primeiro estágio durante a graduação. Então,
no segundo período, quando eu estava no segundo período de administração de empresas na Universidade Federal Rural, eu iniciei um estágio numa processadora de cartão de crédito. Então, a minha primeira experiência profissional foi um estágio. 2 anos depois, eu coloco lá, minha segunda foi como operador de crédito. Então, eu fui evoluindo. Então, a experiência profissional ela é em ordem cronológica, conforme você vai evoluindo profissionalmente. Quando ela for atualizar esse currículo, ela vai colocar lá a última experiência dela profissional. Agora, quando ela for atualizar o currículo no item formação, digamos que eu fizesse uma nova faculdade, então eu colocaria lá formação. Se eu fiz uma nova faculdade, eu vou colocar essa faculdade lá ao lado da administração de empresas. Agora, se eu achar que essa nova faculdade, ela me define não mais como administrador, mas além de ser administrador, eu tenho uma outra profissão e eu quero que essa profissão seja a minha profissão primária, ou seja a minha profissão principal, eu coloco acima de administração. Eu coloco acima de administrador a minha nova profissão. E não necessariamente essa profissão possa ser, digamos que eu faço um curso técnico de mecânica e eu não quero mais ser administrador, mas eu quero ser mecânico. Então eu vou colocar lá mecânico acima de administrador, porque eu quero dar ênfase à minha nova habilidade profissional. A Joana Almeida, ela fez a seguinte pergunta: preciso colocar os documentos? RG, CPF? Não, pessoal, tome até cuidado com isso, né? Depois, a gente sabe que hoje, se uma pessoa pegar os seus números, né, seus documentos, podem até cometer estelionato ou alguma tipificação criminal dessas com seu número, pegar um empréstimo no seu nome, enfim. Então não coloque o número dos seus documentos, não. Isso é só quando você for contratado pela empresa, o RH vai te pedir, vai te solicitar. A Adriana Batista entrou agora aqui no Facebook, essa é pelo Facebook. Colocou aqui: boa tarde, por gentileza, gostaria de ver um modelo ideal de currículo elaborado por vocês. A gente vai estar mandando, né? Depois eu acho que na descrição do vídeo vai ter um link, alguma coisa. Que a gente veio falando desde o início, né? De Ela chegou agora, pelo visto. Depois a gente vai ter... Mas vai ter acesso nessa aula. Sim, a gente vai ter na descrição do vídeo um modelo para vocês preencherem desse currículo. Ok, então, Adriana, fica tranquila que o Gilmar vai providenciar, a gente vai estar colocando depois essa aula disponível para todo mundo que fez a inscrição lá no curso, e você vai poder ter acesso a esse modelo sim, tá? Acompanha a gente aí, não sai não. Deixa eu ver aqui. O João Ferreira perguntou: coloca o Estado Civil? Sim, é importante colocar. É importante porque, para algumas vagas, talvez isso seja um critério, né? Faz parte da sua identificação profissional alguns dados pessoais, assim como idade, endereço, também seu estado civil. Então isso daí é uma coisa que acredito que você não deva omitir, porque talvez seja um critério de desempate. Então, se você... Até mesmo, né, os benefícios para a família. Os benefícios, plano de saúde. Os benefícios para a família. E algumas coisas ficam... Alguns dados ou algumas coisas que nós colocamos na nossa apresentação, elas ficam subentendidas. Digamos assim, vamos lá. Se você coloca... Às vezes você fica com medo de colocar que é casado, porque pode achar assim, poxa, mas aí eu não estou disponível para viagem. Mas verdade. Olha a contrapartida disso. Uma pessoa que é casada, ela não trabalha só por ela trabalha por uma família. Uma pessoa que tem filhos, ela não trabalha só por ela trabalha pelos filhos. Isso também, tem mais comprometimento. Isso também não deixa subentendido, talvez, uma responsabilidade maior. Querer se dedicar, né? Não perder o emprego. Querer se dedicar, né? Verdade. Olha, eu quero agradecer o Danilo, né? Danilo Aguiar. Que ele colocou lá, falou assim: oi Andresa, compartilhei nas redes sociais do blog Concurso RJ a sua live, obrigadão. Ótimo, um abraço aí pro pessoal do blog Concurso Obrigado, RJ. Danilo, valeu. Outra perguntinha aqui é da Amanda. Portador de deficiência, preciso colocar? Sim,
Sim, porque as empresas têm algumas vagas destinadas a portadores de deficiência. Então, você não vai competir com todos, você vai competir pelas vagas. E às vezes também se ele concorrer a uma vaga que a empresa não se adequa ao portador de deficiência, ela vai perder essa vaga. Sim, então é importante colocar também. Mesmo que ela tenha capacidade, mas se a empresa não tem a capacidade de recebê-la, não vai poder colocá-la. Aí é infeliz a empresa não receber, a empresa né? que tem que se adequar, né? Tem que botar para quebrar. Mas é importante colocar, sim. Por enquanto, é isso. Vamos partir para a entrevista, então? Partir para a entrevista. Vamos lá. Como se comportar, né? Como se comportar na entrevista de emprego. É muito difícil, né, a gente se comportar. Vamos pegar aqui, nós estamos aqui de frente para as câmeras, né? Estamos aqui de frente para duas câmeras. Digamos se for... Três câmeras, é verdade. São três. Oh, my. 3 câmeras. Vou até tomar uma água. Digamos aqui que cada câmera aqui fosse um entrevistador, né? Poxa. Como se comportar? Vocês percebem aí do outro lado, quem está assistindo ao vivo e quem vai assistir depois a nossa gravação? Isso, que se inscrever no curso, a gente vai mandar sim, com certeza. Vamos mandar a gravação. Vocês percebem aí que em alguns momentos nós ficamos nervosos, que nós erramos. Isso é e o começo? O começo. A gente aqui no início também nem sabíamos que já estavam gravando, né? Nem sabíamos. Oh, meu Deus. Então, o mais importante disso tudo é você se demonstrar da sua maneira mais natural possível. Se comportar na entrevista de emprego. A gente viu que o processo começa lá atrás com o currículo. Então, se você fez um bom currículo, você vai apenas confirmar na entrevista tudo aquilo que você escreveu no currículo. Agora, aí que entra. Agora, se você mentiu no currículo, você vai ficar numa saia justa na entrevista. Então, entenda, a sua entrevista começa lá com a elaboração do currículo. Verdade. E a gente viu que a sua conquista da vaga começa lá atrás, quando você lê, quando você estuda, quando você se prepara. Se você cumpriu, fez o dever de casa, se você se preparou, se você leu, se você tem uma boa visão de mundo, você vai ter o controle da situação. É impossível você não controlar. Então, sinta-se o mais à vontade possível, o mais natural possível. Não ligue para o que o entrevistador vai pensar, porque ele também entende, ou ele já está ali treinado para perceber se você está sendo natural ou não. Então, primeiro passo, faça um bom currículo. Depois da entrevista é apenas a confirmação daquele bom currículo, daquelas informações do bom currículo. A Ângela perguntou sobre pontos fracos e fortes. Me lembrei agora que a gente falou na entrevista sobre... Pontos fracos e fortes. A gente falou, foi o que na entrevista? Sobre essa pergunta também, quais são os seus pontos fracos? Como é que é? Ideais? Não, Defeitos. Qualidades e defeitos, lembra? Deve ser meio, quase meio próximo, quase né? A mesma coisa. Pontos fracos e fortes. E aí, Gilmar? Pessoal, vamos lá. Como isso é difícil, né? Às vezes o que você considera uma virtude é um defeito, né? E às vezes, como diria a nossa escritora Clarice Lispector, né? Às vezes aquele defeito é a base sólida da sua casa. Se você tirar ele, desmorona tudo, né? Então não faça esse julgamento de defeitos e virtudes. Então, quando te perguntarem quais são os seus pontos fracos e fortes, você tem que fazer uma explanação de que, às vezes, aquilo que é considerado forte é fraco e aquilo que é fraco... Enfim, essa correlação. Você tem que demonstrar que você não tem um juízo, você não é seu acusador, você não é seu juiz. Você tem que jogar essa pergunta para o entrevistador, porque, na verdade, ele está te testando. Porque se você é uma pessoa cheia de si, e cheia de opiniões, e muitas das vezes é um carrasco consigo mesmo, dizendo assim, eu tenho esses defeitos, ou se você é uma pessoa que é meio pavão, que eu tenho essas virtudes, ali ele já te descarta. Então tenha cuidado com isso e fale, olha, eu não sei, de repente, se ele te perguntar, você fala assim, olha, eu às vezes me considero perfeccionista,
mas às vezes também eu me considero um pouco mais despojado. Então, isso vai variar muito de acordo com a situação. Agora, não se rotule. Eu sempre falo para os meus alunos é que nós não somos uma biografia fechada, um livro acabado, em que você abre aquilo dali e vê a sua biografia. Eu sou tranquilo, eu sou esquentado, eu sou pavio curto, eu sou zen demais. Não. Você é uma pessoa em transformação. Você é uma pessoa em modificação. Você só vai poder definir assim, eu tenho essa virtude, eu tenho esse defeito, no último instante da sua vida, quando você já estiver perdendo a sua vida, porque aí você já é uma biografia fechada, né? Até lá, deixe esse julgamento para as outras pessoas, não faça você mesmo. Aqui, ó, o Ronaldo Oliveira perguntou assim, ouvi dizer que quem tem a vida muito sedentária costuma não ser aprovado nas entrevistas. Quem não tem uma rotina com nada. E aí? Todo mundo tá sedentário agora, né? Ninguém seria contratado hoje, né? Mas vamos lá. É interessante isso, né? Nós temos hoje Para dar uma corridinha na rua, tá difícil. No momento não dá. No momento... Nós temos hoje muitos estilos de vida que tentam definir, né? Você vê, as pessoas hoje... Eu estava dando uma palestra nesses dias e estava falando sobre foco e propósito, né? As pessoas estão muito focadas em performance. Todo mundo acha que tem que correr 10 quilômetros no domingo, na maratona lá do Flamengo, e tem que treinar 3 horas por dia, e tem que fazer 8 refeições com baixo carbo, que tem que trincar o abdômen. Isso é ótimo. Mas será que o cidadão normal, ou todos nós, conseguimos tempo para isso? Quem pega o trem 4 da manhã, né, para ir trabalhar, que volta, será que tem tempo de chegar a casa e ainda ler 2 horas por noite, né? Então a gente tem que pensar que tudo quando pode. Nem todos que são sedentários são porque querem. Muitos não têm tempo de fazer uma atividade física. Só que você tem que olhar para o sedentarismo não para te definir como pessoa, não como estilo de vida ou como uma vantagem profissional. A parte de sedentarismo tem que entrar na sua saúde, no seu bem-estar. Porque se a gente for levar o critério do sedentarismo como uma vantagem profissional, a gente vai entrar por um lado também, eu posso colocar que eu sou fumante ou não sou. Da mesma forma que você coloca que você não é fumante ou é fumante, você não vai colocar que você é sedentário ou não. Se te perguntarem na entrevista se você não vai tocar no assunto, mas se perguntar quais são os seus hobbies. O meu hobby é ler. O meu hobby é correr, praticar esporte. Agora, se perguntar, você é sedentário? Talvez não seja legal você falar, porque não é uma coisa que faça bem à sua saúde. Então você também não vai falar os seus vícios. Se você tem algum vício, você não vai falar, porque o vício é nocivo à sua saúde. Assim como o sedentarismo é nocivo à sua saúde. Aí é um diálogo interno seu, é uma responsabilidade sua com a sua vida. Agora, não coloquem isso como diferencial profissional. Olha aqui, o Rodrigo Paulo colocou aqui, na empresa que trabalho, sempre tem cursos para nos capacitar a lidar com o público. Aí, bacana, né? Sim, claro. Bacana. A maioria das empresas hoje estão capacitando seus profissionais porque ela entende que o principal ativo dela, o bem mais valioso que ela tem, são seus profissionais. Porque, imagina, a empresa investe milhões em propaganda, publicidade, vai lá e contrata uma empresa de publicidade. Eu ia fazer até o merchan aqui da Carioca Publicidade, por isso que eu procurei aqui, contrata publicidade. Tá ali. Que é a Carioca Publicidade que está nos filmando aqui. É então verdade. A pessoa vai lá e contrata a Carioca Publicidade para fazer uma publicidade bacana. Mas ela não investe em funcionários. Aí o cliente vai até o estabelecimento dela e o funcionário está de mau humor e espanta aquele cliente. Adiantou ela contratar e gastar um dinheirão com a Carioca Publicidade? Não adiantou, né? Então, o patrimônio, o ativo mais importante que nós temos são os nossos funcionários. Então, por isso que as empresas têm que investir mesmo, não tem jeito. E elas não fazem isso por altruísmo, não. Elas fazem isso por interesse
profissional mesmo. A Rosângela perguntou assim, por que você saiu... aquela pergunta assim, por que você saiu do emprego que você estava? Né? Como responder essa pergunta aí na entrevista? Vamos fazer uma analogia, então. Digamos que você seja divorciada. Se eu te perguntar por que seu casamento acabou, pega mal você falar que o cara roncava, que o cara não prestava. Que era traidor, não é uma coisa assim, né? Você vai melhor falar que... Questão acabou, de compatibilidade. Acabou o amor, né? Acabou o amor. Então isso é você ser uma pessoa social, educada. Verdade. Então você não vai falar mal do ex-marido, como você não vai falar mal também da ex-empresa, da última empresa. Verdade. E se você é contratado, falar mal dos funcionários, né? Do colega de trabalho, porque por aí se você vai. falar mal da outra, você vai falar da atual, né? Uma coisa que a gente sempre conversa na escola, se você fala mal porque como eu sou professora, né? Vou dar o meu exemplo. Se você fala mal do teu local de trabalho, dos seus colegas, poxa, você tá falando mal de você também. Claro. Você tá ali dentro. Claro. Então, na hora que você mete o pau na tua empresa onde você trabalha, cara, você tá se sujando também. Com certeza, com certeza. Então, acho que tem que conciliar aí. Outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ricardo, qual o tempo ideal para se permanecer em um emprego? Ih, Gilmar. Tempo ideal para se permanecer no emprego. Acho que a pessoa tá lá no emprego, mas tá querendo logo buscar outro caminho. Nas primeiras edições da nossa carteira de trabalho, da nossa carteira de trabalho, que, salvo engano, vem lá do governo Getúlio Vargas, fazia menção aos profissionais que assinariam aquela carteira de trabalho uma vez na vida apenas. Então, antigamente, nós tínhamos aquela ideia que entraríamos numa empresa e aposentaríamos nela, né? Uhum. Hoje, isso não é normal. Antes, nós tínhamos a ideia que o profissional que saía de uma empresa para outra era porque ele não era um bom profissional. Hoje, algumas pessoas até olham com bons olhos como uma pessoa que está buscando e está evoluindo profissionalmente. Então, não tem tempo certo de você ficar na empresa. Tem o tempo certo de você construir uma carreira. Então você tem que olhar para a sua vida profissional como uma escada e você está subindo. Então, independente do tempo que você vai levar para subir, você tem sempre que evoluir. Então, se você está numa empresa em que você é supervisor e apareceu outra para você ser gerente, não é porque você está apenas 2 meses como supervisor que você vai deixar de ser gerente na próxima. Ok. Uma outra perguntinha aqui do João. Ele colocou o seguinte... se me perguntarem se eu me considero uma pessoa de sucesso, o que responder? Vamos lá. Vou olhar para essa câmera aqui. Sucesso e fracasso. Eu dei uma palestra um dia desses sobre isso. Isso é muito relativo, tá, pessoal? O que vai te definir como uma boa ou como uma pessoa que venceu na vida não é quantas vezes você caiu. Todas as vezes que você caiu, o tempo que você demorou, a velocidade que você demorou para se levantar. Eu tenho até um amigo que fala que na vida você tem 5 minutos para chorar, 5 minutos para comemorar. Então não é a quantidade de vezes em que você fracassou ou a quantidade de vezes que você venceu. É a quantidade de vezes em que você não desistiu, que você continuou. Então não se atente a isso. O normal, a gente pega lá um dos princípios básicos da filosofia, né? Aí, independente de religião, tô falando a filosofia que é o amor ao conhecimento, ela fala que o ser humano em si tem muito mais chances de fracassar do que de ter sucesso, né? É tanto que a gente nasce apenas com uma certeza, que a gente vai morrer, né? Então a chance de fracasso é muito maior. Mas o que vai te trazer felicidade é você sempre insistir, é você não desistir nos primeiros obstáculos, é você nunca cair, é você não parar. Então isso que define sucesso. Ok. Aqui, Juliana pergunta, o que você conhece em relação, Gilmar, da gente se apresentar para a empresa perguntar o que eu conheço dela? Conheço da empresa. Eu acho que ela quis dizer que se a empresa vai perguntar para ela, o que você conhece da nossa empresa? Acho que é isso que ela quis dizer, né? Então, eu fui dar uma palestra esses dias e eu estava até... Eu fui dar uma palestra esses dias e eu estava até pensando
Eu fui dar uma palestra esses dias e eu estava até pensando aqui sobre o que eu falei, que mexeu muito comigo, inclusive, sabe? Ainda não mandei. Vamos lá. Quando você vai encontrar alguém, eu fiz uma analogia, quando você vai encontrar uma pessoa, você vai lá no encontro, num namoro, alguma coisa, não é interessante você procurar entender os gostos daquela pessoa, ou procurar entender um pouquinho sobre a vida daquela pessoa, sobre a família daquela pessoa? Porque a própria pessoa vai se sentir interessante. Poxa, a pessoa teve o cuidado de antes de marcar comigo, procurar saber qual era o restaurante que eu gostava, qual tipo de comida me trouxe nesse lugar. Mesma coisa com a empresa. Quando você se prepara para uma entrevista e você estuda a história daquela empresa... Ah, aqui, ó, Gilmar, tá dentro disso aí que você tá falando. Olha, o Delci Júnior escreveu assim: é interessante fazer uma pesquisa quanto ao interesse da empresa pretendida? É o que você tá falando aí, né? Sim. Ajudaria na minha entrevista? Muito, porque o entrevistador vai perceber que você tem um interesse pelaquela instituição. Porque o sonho das empresas é que os profissionais vistam a camisa dela, né? Que estejam naquele espírito ali, ó, vamos trabalhar e se precisar ficar depois do horário. É como um relacionamento, a pessoa se sente importante quando você adivinha o gosto dela, quando você pede a comida que ela gosta. A empresa também, quando você tem o trabalho de pesquisar, quando você tem o trabalho de entender a cultura, a missão, os valores daquela empresa, quando o entrevistador te pergunta e você responde aquilo dali, ele viu que você se preparou para aquela entrevista. E se você é uma pessoa que se prepara para uma entrevista, você vai se preparar a cada dia, isso vai revelar uma característica sua. Quem se prepara para a entrevista, se prepara para trabalhar também. Aqui, ó, Alex Fabiano Silveira. Minha esposa não consegue emprego na área da enfermagem. Ela se formou a técnica de enfermagem faz 1 ano. E ela é até chamada para a entrevista. E mais não consegue, né? Quer dizer, não consegue a vaga por falta de experiência. Vamos lá. Experiência no mercado de trabalho. Tá muito difícil você entrar sem ter experiência. Mas eu vou falar com você que está buscando a primeira experiência e vou dar o pulo do gato para vocês. O que vocês têm que fazer? Se você não consegue ter a primeira experiência, porque o patrão ou as empresas estão buscando profissionais que já tenham trabalhado com aquilo, faça um trabalho voluntário como primeira experiência. Faça um trabalho voluntário, que isso vai contar como experiência. Então, se você não consegue entrar no mercado, vá lá, faça um trabalho, área de enfermagem, vamos lá agora, que a gente está aí com essa pandemia, vá lá e entre como voluntário em algum projeto de alguma ONG, isso vai te dar experiência. Quando terminar a pandemia, você já vai ser uma pessoa que tem experiência. Ok. Será que respondeu, Alex? Valeu, pede para sua esposa aí se dedicar, né, ser voluntária, aproveita esse momento aí. Claro que a gente não está se aproveitando da situação, né? Mas aproveitar para que ela adquira essa experiência que tanto exigem dela. Outra pergunta aqui, que tem tudo a ver, você já até respondeu, que foi da Flávia, que se vale a pena, né, conhecer a empresa para qual você vai trabalhar. Você já respondeu que sim, né? Outra aqui foi... se me perguntarem, foi do Pedro, se me perguntarem se estou participando de outras seleções, falo que sim ou não? Né? Olha, eu sei. E aí, Gilmar, você quer? Olha... Eu tenho a minha visão, mas você que é o cara, fala aí. Vamos lá. Explica aí. Batata quente pra você. Vamos lá, é interessante isso, né? A gente já pode, que eu tô fazendo hoje? A gente já pode colocar nessa pergunta aquela... o Alex agradeceu, tá? Falou show, obrigado, tá. A gente já pode colocar nessa pergunta aquela clássica de toda aula de entrevista de emprego. Mentir ou não mentir? Perigoso. Vamos pegar um cenário interessante de mentir e não mentir?
Vou olhar para essa câmera aqui, porque muita gente vai fazer comentário depois, mas vamos lá. Digamos que você mora na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em que o nazismo avançava e procurava judeus para poder, enfim, a gente já sabe do final da história, né? Se chegassem à sua casa e perguntassem se você estava escondendo algum judeu, e você tem uma família, um casal com 2 crianças pequenas de judeus lá no porão da sua casa escondido, o que vocês iam falar? Aí é a resposta de cada um. Vou voltar para essa câmera aqui agora. Quando criticar, eu respondo nessa aqui. Mentir ou não mentir na entrevista? A gente tem que entender que todo jogo tem uma regra. Se eu vou lutar lá no boxe, quando eu entro no ringue, eu posso dar soco no rosto do cara, não posso quebrar o nariz dele? Eu não vou ser preso por isso, né? Tem uma excludente de vou até tomar uma água. Tem uma excludente de licitude ali, não tem? No ringue eu posso bater naquele cara que eu não sou preso, né? Mas se eu sair e for pra rua e encontrar com o mesmo cara e der um soco na cara dele, machucar a cara dele toda, eu tô preso, não tô? Por quê? Ali eu não tenho essa excludente, ali a regra não é essa, né? Não tem um jogo ali. Na entrevista de emprego, ela tem certas regras, né? Certas regras de etiqueta, certas regras de convivência. Tem certos limites morais também. E isso vai ficar com cada um. Você tem que pensar os prós e os contras, né? Se você falar que está indo a outras entrevistas, o cara pode achar que ele vai te dar vaga e se você conseguir uma com salário maior, você vai abandonar. Agora, você corre o risco daquela empresa de RH ser uma empresa contratada e você falar que não está indo a outra entrevista, quando você for a outra, aquela mesma empresa está fazendo um processo seletivo. E aí, você vai ficar com a cara grande, né? Então, isso daí é um dilema moral de cada um. E eu não vou ensinar aqui. Eu, particularmente, minha opinião, eu mentiria. Tu mentiria, Gilmar? Mentiria. Se fosse feita a pergunta, eu falaria que não. Correria esse risco. Mas será que, por exemplo, e se eu falar que eu estou sim, eu já entreguei o currículo na empresa tal, sim, estou procurando. Poxa, será que o cara, o que está me entrevistando, vai ficar assim, poxa, o cara tem um excelente currículo, sim, ele já colocou nas empresas tal, eu posso perder a oportunidade de contratar esse cara que tem um currículo tão bom. Sim. Não conta se ele falar que ele colocou em outras empresas também, porque ele também está procurando, né? Pode contar, mas o problema é que ele pode pensar também, quanto será que aquela empresa paga? Se ela pagar mais, ele no segundo dia de trabalho ele vai embora. Então aí é um dilema moral de cada um. Eu acho que ela vai ter que escolher. São certas decisões que é muito pessoal de cada um. É verdade. Mas eu particularmente... É igual dizer se perfeccionismo é defeito ou é qualidade. Gente... Cada um entende de uma forma. Vamos lá. Quando a gente acorda, e às vezes a gente não tá com nada de bom, você sai à rua e a pessoa te dá bom dia, e te pergunta, tudo bem? Você não fala que tá tudo bem? Ou você tá... Digamos, eu sou vascaíno, né? E na noite anterior o Flamengo deu de 4-0 no Vasco. Eu acordo no dia... Nessa noite que deu 4-0 no Vasco, eu briguei com a namorada. Saí de casa de manhã, o pneu estava furado, tive que pegar o ônibus. Aí vem um cidadão, um indivíduo e pergunta, e aí, Gilmar, tudo bem? Você tá bem? Eu não vou ter que falar que eu tô bem? Né? Ou eu vou descontar minha raiva no cara? Então, certas regras de etiqueta e de convivência a gente tem que fazer, não tem jeito. Certas coisas temos que teatralizar, não tem jeito. Tem uma pergunta aqui da Mônica, que é o seguinte: que roupa usar na hora da entrevista? Ela é mulher, né? Se for homem, dá aí uma sugestão para homem, mulher. Então vamos lá. Roupa, né? Se você for uma festa infantil, se o homem for uma festa infantil num domingo à tarde, no Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro, se ele for de terno,
ele vai acabar se sentindo o idiota da festa, né? Porque ele vai ficar todo travado, vai ficar incomodado, porque ninguém vai estar vestido dessa maneira, né? Sim. Em contrapartida, se ele for um advogado e for para o trabalho de gola polo, dependendo do lugar, ele nem entra, né? Então a roupa tem que ser adequada com o lugar. Entrevista, a roupa tem que ser adequada com aquela vaga de entrevista, aquela vaga de emprego. E aí é importante essa pesquisa da empresa antes, né? Aí vai entrar até na mesmo para se pesquisa, vestir, né? vai entrar na pesquisa sobre o histórico da empresa, sobre a missão, Legal. sobre os valores da Isso aí. empresa. Então você vai ver lá o quê? Se é uma empresa que ela tem uma coisa muito familiar, muito histórica, talvez você tenha que ser mais formal. Se é uma empresa mais composta por jovens, você não vai ser tão formal, enfim. Por isso você tem que pesquisar sobre a empresa. Ok. A gente vai dar uma paradinha aqui nas perguntas para a Gilmar dar continuidade aí na sua aula sobre entrevista, né? Que agora estamos nesse bloco. Pode fazer aí suas considerações, Gilmar, em relação ao comportamento na entrevista. Então, vamos lá. Comportamento na entrevista. Primeiro, sim, a entrevista de emprego, ela pode ter mais de uma etapa. Então, de repente, você tem aquela primeira entrevista, que a gente chama ali de triagem, né? Seleciona os melhores. E depois pode ter uma dinâmica de grupo. E talvez a última fase seja aquela que o entrevistador aprofunde mais as perguntas. E comece mais a questão, querendo saber mais sobre a sua vida, até pessoal, sobre as suas pretensões de carreira. Então, se você não tomar cuidado nessa parte, porque é a parte mais difícil, porque às vezes a gente consegue falar sobre mercado financeiro, sobre as habilidades técnicas, sobre a nossa formação, mas nós não conseguimos falar sobre nós mesmos. Então, quando esse entrevistador começa a funilar e aprofundar a pergunta sobre nós, a gente pode se perder. Então, por isso que eu peço a todos que façam esse exercício. Comece a estudar sobre você, quem é você, como você se comporta, quais são as suas pretensões. Que quando você estiver tão seguro com essa sua personalidade, com quem é você, quais são as suas pretensões, as outras perguntas você vai tirar de letra. Mas primeiro você tem que se conhecer, primeiro você tem que saber quais os caminhos que você quer trilhar. Primeiro você tem que saber quais os planos que você tem para a sua vida. Então se prepare primeiro como ser humano, foi o que eu falei no início da nossa aula. Se prepare primeiro como ser humano, se constitua, estabeleça seus objetivos, suas metas. Depois o resto é fácil, porque aí você tem coisas que vão se adequar a você. Não você ter que se adequar a certas coisas, porque é mais difícil. Você vai ter que construir uma personalidade, um jeito de agir para cada situação. E isso muitas das vezes nós não conseguimos. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, porque eu quero entrar num tema aqui bem importante. Pra gente... deixa eu ver aqui, peraí. Em relação a... Foi o Renato que perguntou assim, se a empresa me perguntar qual foi a minha maior conquista, o que responder? Então, quando você estuda sobre a história da empresa, sobre o histórico da empresa, sobre a missão, sobre os valores da empresa, você pode responder, porque é muito subjetivo falarmos sobre o que foi maior ou menor da nossa vida. Tudo faz parte da nossa formação. Às vezes aquilo que a gente constitui um defeito, aquilo é uma virtude. E às vezes aquele defeito, como eu falei, citei até a Clarice Lispector, às vezes aquele defeito é o defeito que solidifica toda a nossa estrutura. Então, não atribua valor ao que é maior ou o que é menor. Mas se você sabe qual é a missão, quais são os valores daquela empresa, você pode falar que a sua maior conquista foi algo que vai ao encontro daquilo que você pesquisou sobre a sua empresa. Então, sempre coloque, sempre entenda a empresa para você ir ao encontro das expectativas daquela empresa. Ok, Gilmar, a gente vai responder depois todas as perguntas, vamos mandar, tá? Pelo WhatsApp, o pessoal tá perguntando pelo WhatsApp, mas o Gilmar vai estar fazendo as considerações, né? Gilmar vai falar sobre uma coisa importante aí que você falou.
e a gente vai ficar por aqui, né? Eu quero só fechar, pessoal, com uma pergunta que me fizeram hoje sobre aquela máxima do marketing e do mercado financeiro também, sobre colocar ou não todos os ovos numa cesta, numa única cesta. Ou seja, apostar tudo num plano A ou sempre ter plano A, B, C ou D. E eu respondi da seguinte maneira: temos que apostar. Talvez essa minha resposta seja bem diferente do que você ouviu sua vida inteira. Quando você aposta em várias coisas, você sempre fica com aquela sensação de que você está fazendo algo, mas está deixando de fazer uma outra coisa. Digamos que você fica naquela coisa assim: poxa, eu vou me casar ou vou seguir a minha vida de solteiro? Aí você fica sempre nesse dilema. Tá arriscado você se casar, mas ficar sempre durante o casamento, em qualquer problema que tiver, poxa, mas eu poderia estar naquela minha vida de solteiro. Pessoal, se você for seguir algo, aposte tudo naquele algo. Se você, mas e se der errado? Se deu, a chance de dar errado na vida, em várias coisas é muito maior do que de dar certo. Mas aposte tudo naquela. Porque se nós pegarmos o perfil de pessoas que venceram na vida, sempre foram aquelas que estavam no desespero, apostaram tudo em uma única coisa, concentraram todas as suas energias naquilo, e aquilo dali mudou a vida delas. Então apostem sim, todos os ovos, coloquem sim numa única cesta, porque se você ficar dividindo os ovos em cestas diferentes, você não vai se concentrar numa única coisa e você vai ter sempre aquela sensação de insatisfação, de que você está ali, mas poderia estar em outro lugar. Então, se você quer fazer algo, faça apenas aquilo dali. E se não der certo, não deu, paciência, recomece e faça aquela outra coisa. Agora, não viva num lugar e a sua cabeça em outro. Não viva uma coisa pensando que poderia estar fazendo outra, senão você não vai conseguir fazer nada, tá? Eu deixo aqui um abraço a vocês. A gente vai estar respondendo aí depois todas as perguntas e dúvidas. E se você precisar, entre em contato conosco no canal da professora, fique à vontade. E nós estaremos aqui em vários cursos com vocês também. Estarei dando outros cursos com vocês, todos no canal da professora, tá? É isso aí, pessoal. Então, não se esqueçam de se inscreverem no canal, que vocês vão estar recebendo essa aula do Gilmar e outras aulas que virão, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo na nossa live, foi muito boa. Por a gente nem ter convidado antes, né? A gente chegou aqui e falou, vamos fazer uma live. Ia ser só a aula e a gente falou, Gilmar falou, vamos fazer uma live. Eu falei, gente, nem convidei as pessoas direito, mas enfim, convidei os alunos do curso para dar uma olhada, né, na nossa live. E foi o que eu pude fazer aí, mas foi bom, né? Muito aqui, bom. olha, nós tivemos aí, ó, bastante curtidas, muito, nossa, bastante perguntas e comentários, fora o WhatsApp que eu tô aqui, que eu vou ter que responder depois, com calma, pessoal, tá? E muito obrigado por vocês terem ficado aí com a gente até agora. Obrigada a você, Gilmar. Nada, pessoal, deixa eu só deixar aqui minhas redes sociais, Gilmar Moreira, pode adicionar lá no Facebook, no Instagram. Pode mandar mensagem lá que eu vou responder, pode chamar no Messenger, mandar mensagem. Show. Se for uma entrevista de emprego, pode perguntar, que a gente está aí para tirar todas as dúvidas, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço a professora pela iniciativa, agradeço a Carioca Publicidades aí pela filmagem, eu tô me sentindo uma estrela de Hollywood aqui com Fala 3 aí, câmeras. pessoal, oi, dá oi, dá oi aí, Delci, oi. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e até a próxima, tá? Obrigada, pessoal, fica com Deus.